Olá, bom dia para todos aí. E o que vocês podem ver aí é mais uma manhã com todos vocês. Vamos acompanhar essas imagens tão bonitas. E o que vocês podem ver aí é, de facto, maravilhoso, hein? Estamos a ver imagens de água, essa é a realidade, um mar bonito, com muita transparência, que é isso que é a água. Que lindo, não é verdade? Uma cachoeira. No Brasil há muito, água não é? em abundância. Em Luísa. abundância, é verdade. Muito bem, e nós trouxemos essas imagens da água. Porquê? Porque a água é de facto um bem precioso. Ela é fundamental para o planeta, mas igualmente imprescindível para a vida humana. 60 a 70% do nosso peso corporal é composto de água. Olha que interessante, hein? E hoje, dia 22 de março, é o Dia Mundial da Água e o nosso tema em destaque é água viva. Bem curioso, não é verdade? Mas eu já lhe adianto que esta água viva não se compra e nem se acha em qualquer lugar, hein, Luísa? É preciosa. É verdade, Neta, essa água tem um pH extraordinário que supre totalmente as carências físicas, mentais e até espirituais. Curiosos para saber que água é essa? Fique connosco e saberá como beber dessa água. É isso aí. E para contribuir com este assunto sobre a água, contaremos com a doutora Noélia Arruda, que é nutricionista e nos falará da importância deste elemento para o nosso organismo. E também contaremos com a Ana Canabarro, que é esteticista, além da história real de Anabela Frangão. Pois é, o nosso programa está muito especial. Uma coisa é certa, o programa de hoje está mesmo imperdível. Então, não fique sem participar. Vá até as nossas redes sociais e deixe a sua opinião. Contamos com todos vocês aí em casa. Enquanto isso, vamos acompanhar a matéria do tema de hoje. Dia Mundial da Água. Celebra-se anualmente a 22 de março. A comemoração surgiu no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Ambiente, que decorreu no Rio de Janeiro em 1992. Através desta iniciativa, os países foram convidados a celebrar o Dia Mundial da Água e a implementar medidas para poupar este recurso, promovendo a sua sustentabilidade. Todos os anos é escolhido um tema para celebrar o Dia Mundial da Água. Este ano, a temática é acelerar a mudança para resolver a crise de água e saneamento, que está relacionada à campanha global Be the Change, que incentiva as pessoas a agirem de forma mais consciente no que toca à maneira como usam, consomem e geram água. Esta data pretende, portanto, alertar toda a população e governos para a urgente necessidade de preservar e poupar este recurso natural tão valioso. Sabemos que a gestão dos recursos de água tem um impacto em vários setores, nomeadamente na saúde, produção de alimentos, energia, abastecimento doméstico e sanitário, indústria e sustentabilidade ambiental. As alterações climáticas têm provocado um grande impacto nos recursos de água, que se tem refletido em alterações atmosféricas como tempestades, períodos de seca intensa, chuva e frio extremo. Você costuma preocupar-se com o desperdício de água? O que faz para racionar a água e evitar desperdícios? E quanto à sua saúde, costuma beber a quantidade de água necessária para o seu organismo? No Dia Mundial da Água, iremos falar exatamente sobre a importância deste recurso essencial, tanto para a preservação do planeta como para o nosso organismo. Fique connosco e reflita connosco sobre este tema tão pertinente.
cerca de 70% do corpo humano é composto por água. É verdade, é muita coisa, não é mesmo? E não só isso, mas ela ajuda a hidratar, a transportar nutrientes e até as células e auxilia na eliminação de toxinas do nosso corpo através do suor, da urina, enfim, tudo aquilo que a gente já ouviu bastante sobre os benefícios da água. Mas sobre a importância de ingerirmos esse elemento tão precioso é o que nós vamos falar agora com a doutora Noélia Arruda, que é nutricionista, já quase faz parte aqui do programa. Muito obrigada. É sempre muito bem-vinda. Nós estamos felizes em recebê-la novamente, doutora, para falar desse assunto tão importante que todos sabemos, mas raramente se pratica aquilo que se sabe e se valoriza a importância que de fato esse elemento tem. Queremos saber, doutora, qual é a importância mesmo, vamos fixar mais isso, da água para o nosso organismo. Muito bem. Desde já, obrigada pelo convite. É sempre bom estar cá e falar de um tema tão importante que é a água. Realmente, como foi dito, o corpo humano é constituído por 70% de água e não só o corpo humano, como também os alimentos. Nós temos aqui um esquema, se olharmos para a roda dos alimentos, a água está no centro da roda dos alimentos, não só para nós ingerirmos a água, mas também porque a água faz parte de todos os alimentos, em maior ou em menor quantidade. A água é fundamental para que haja comunicação entre as células, seja para a eliminação de toxinas, seja para a transferência de nutrientes de uma célula para a outra. O nosso próprio sangue é muito importante que ele esteja com bastante quantidade de água, porque o nosso sangue é constituído por várias células. Se tivermos um sangue mais concentrado, pouco diluído, nós de alguma maneira vamos ter, os constituintes celulares vão estar em choque uns com os outros. E muitas vezes podemos ter aqui eliminação de ferro do nosso corpo pelo fato dessas substâncias estarem a chocarem umas com as outras. Em relação ao consumo de água, que se fala muito, a questão de quantidade de água que nós devemos beber, não é? Isto varia muito de pessoa para pessoa, varia muito da maneira como a pessoa excreta esta água, que pode ser pela urina, pode ser pelo suor. Nós temos aqui vários mecanismos do nosso organismo que eliminam esta água. Então é importante nós percebermos que tipo de pessoa é que temos à nossa frente e nós temos um truque muito interessante para avaliar se esta água está a ser em pouca ou em muita quantidade no nosso corpo, que é a urina. É a nossa maneira que nós temos, não a transpiração, porque há pessoas de acordo com o sistema hormonal podem transpirar mais ou menos, mas a urina é uma boa maneira de monitorizar essa excreção de água. Se a urina estiver mais clara, estamos a utilizar bastante a quantidade de água, o organismo está a ter uma boa capacidade de eliminar as toxinas do organismo. Se esta urina começa a ficar mais escura, o organismo está com mais toxinas, temos que usar mais água para conseguir eliminar essas toxinas. Muito bem. Doutora, qual seria o momento ideal, a hora ideal para ingerirmos água? Qualquer hora é importante. As nossas células estão em constante ação, umas nascem, outras morrem, portanto há sempre aqui um mecanismo muito dinâmico no nosso organismo. Em qualquer momento do nosso se estamos a dormir, se estamos acordados a fazer atividade física, o nosso corpo está sempre a requerer o nutriente água para poder fazer as suas funções vitais. Portanto, qualquer hora é importante. Sabemos também que se nós bebermos muita água mais ao fim do dia ou mais chás, porque não é só beber água. Nós podemos beber chá, nós podemos comer alimentos mais ricos em água, podemos comer sopa, portanto, há uma série de opções que nós temos para consumir água no seu conjunto, não é? Mas, de qualquer maneira, se nós bebermos mais água à noite, o raciocínio que eu queria transmitir era que nós podemos acordar durante a noite para ir à casa de banho. E o acordar durante a noite para ir à casa de banho pode desregular aqui a questão do nosso sono. A tal situação do aumento do cortisol, uma diminuição da melatonina, que é fundamental que haja em equilíbrio, pronto, durante a noite termos boas noites de sono, tranquilas, para depois no outro dia a seguir não tenhamos aqui descontrole do apetite, que também já falamos há algum tempo atrás. Exatamente, muito bem. Doutora, aí o que ocorre quando a pessoa não consome a quantidade, os litros ideais para esse organismo, porque cada organismo é um organismo, como a doutora já disse, quando nós não obedecemos e fazemos a nossa maneira, só bebemos água quando sentimos a sede. Exato. O que acontece?
O mecanismo de sede é fisiológico, por isso é que à medida que os anos vão passando, nós vamos ter aqui uma redução neste alerta que é preciso beber. Os idosos muito têm essa situação, não é? Não tem sede, mas o corpo precisa de água. Então o que nós devemos aqui de alguma maneira perceber é que a quantidade de água que nós vamos ingerir no nosso organismo vai ter aqui um impacto em relação ao metabolismo celular. Não é? Mas também, se nós não ingerimos essa água, o nosso organismo vai ter um mecanismo de resposta, ou seja, se eu não tiver água no sangue, no intestino, no coração, na pele, o organismo vai dizer que órgão mais importante ou menos importante eu vou retirar água, vai retirar a pele. Vai retirar as unhas, vai retirar o sistema capilar, vai retirar o intestino. Situações de pessoas que têm muita obstipação, têm, digamos, uma parede intestinal mais resseca, digamos assim. Então há menos comunicação celular entre o intestino e a corrente sanguínea e também as fezes ficam muito mais secas. Então pode provocar aqui danos na nossa parede intestinal. Portanto, é muito importante perceber o nosso organismo. Nós conseguimos estar muito tempo sem comer, mas conseguimos estar pouco tempo sem beber, porque a água é realmente uma fonte de vida. O ser humano não vive sem água, Exatamente. Não é? Creio que, eu não sei, mas está provado que creio que são 3 dias, o máximo, sim, não é? No máximo para um ser humano conseguir ficar sem beber água. Sim. Isso é muito importante. Aí nós vemos a importância que a água tem. E ao ouvir a doutora, nós percebemos que a água é esse elemento que faz essa ligação, a união, não é? É como um combustível. Eu estava a pensar exatamente no combustível que se coloca no motor do carro, que dá, não é, aquela condição para que haja movimento. Exatamente. A água é esse combustível para as células. Podemos não ter o hidrato de carbono, a proteína ou a gordura, mas temos a molécula de água, não é? Que vai gerar aqui uma sobrevivência numa situação de extrema sem consumos alimentares. Portanto, é fundamental. Muito bem. Doutora, hoje comemora-se o Dia Mundial da Água. Como nutricionista, o que é que considera ser importante ser destacado aqui? Se quiser deixar um recado, um alerta para todas as mulheres lá em casa, mulheres e homens, para quem está a acompanhar o nosso programa. Sim, o consumo de água é realmente muito importante, mas há muitas pessoas que são aversas ao consumo de água. Quando eu recomendo o consumo de água, 1 litro, 1,5 litro, 2 litros, 3 litros, porque também pensar que as grávidas também têm que ter aqui um consumo excessivo de água, porque o bebê está dentro da barriga da mãe, está no líquido amniótico, e este líquido tem que ser renovado. Portanto, a água é um mecanismo que a grávida tem, o consumo de água, para limpar o bebê daquele líquido amniótico, onde ele, quanto mais crescidinho, já começa a eliminar algumas excreções. Então, desde a grávida, desde a criança, desde o idoso, nós devemos ter aqui um valor, pode ser 1,5 litro, que é o basilar, não é? Mas de qualquer maneira não precisamos só de beber água pura, limpa, não é? Exato. Podemos beber chás, podemos beber um café de cevada, podemos comer uma sopa, podemos comer uma fruta, utilizar frutas mais sumarentas, como a laranja, o ananás, o kiwi, são frutas que têm mais quantidade de água e assim nós também conseguimos aumentar aqui a quantidade de água no nosso organismo. Aqui só um pequeno pormenor para terminar, em relação às águas. Tem-se muita preocupação de consumir água com o pH X, a água da marca tal. O ideal e a água é extremamente importante para a nossa sobrevivência, que seja uma água ionizada e uma água filtrada, porque significa que eu posso estar a beber muita quantidade de água, uma quantidade perfeita, estou a eliminar pela urina, mas estou a consumir uma água da torneira cheia de metais pesados. A longo prazo eu vou ter aqui uma consequência no meu organismo. Então, a preocupação de consumir uma água, não vou dizer marcas, não é, com pH X, eu posso estar a consumir um bisfenol A, que é um disruptor endócrino que existe no plástico e que nós, ao bebermos muita água engarrafada em plástico, nós vamos estar a consumir plástico para o nosso organismo. Portanto, equipamentos em casa que possam filtrar e ionizar as águas vão restabelecer um equilíbrio e ao ingerirmos água, que é a principal fonte de saúde da nossa sobrevivência para a nossa vida, seria uma água de melhor qualidade. Muito bem lembrado, não é? A qualidade da água e não somente a água que... porque há vários tipos de água. Isso exatamente. É bom de salientar. Exatamente. Doutora, mais uma vez nós agradecemos a sua presença aqui no nosso programa. A confiança. Nós agradecemos muito mesmo. E assim ficou a participação da doutora Noélia Arruda, mais uma vez no nosso programa.
e já que fica convidada para a próxima, para falarmos de outras questões, não é verdade? Muito bem, obrigada. Nós agora vamos até às ruas de Lisboa para sabermos o que é que as pessoas pensam sobre este assunto da água. Será que as pessoas bebem água? Vamos ver se elas bebem, Luísa. Estou curiosa, vamos até lá. Costuma preocupar-se com o desperdício da água? Claro, Porquê? porque sei que há problemas com a água potável e com um bem que é finito, digamos assim, não é? Sim, Porquê? porque é um recurso que está em vias de extinção quase. E pronto, é importante preocupar-nos com a água e com o uso responsável da mesma. Sim, bastante. Como? Por exemplo, lavar os dentes, tenho a preocupação de fechar a água para escovar. No banho, entre lavar o cabelo, tirar e tudo mais, também fecho. Acho que é assim maioritariamente o que eu faço. O que fazer para racionar a água e evitar desperdícios? Talvez começarmos a pensar, lá está, que nós temos a facilidade de abrir a água como numa torneira e há pessoas que se calhar têm de percorrer quilómetros para conseguir ter uma pinga de água e não nos custa nada fechar a água quando lavamos os dentes, que é uma coisa mínima e poupamos milhares de litros diários. Fechar as torneiras quando não as estamos a utilizar, limitar a quantidade de água que nós utilizamos nas refeições, talvez. Pronto, no geral, tentar poupar o máximo de água possível através destas pequenas medidas, nomeadamente em casa. Por exemplo, abrir as torneiras o menor número de vezes possível, quando de facto, só mesmo quando é necessário, verificar que as juntas estão devidamente seladas e que não haja fugas, digamos assim, coisas desse género. Muito bem, hein? Creio que a informação chega, não é? Todos sabemos, não é, dessa importância verdade. que é a água, de Mas fato. às vezes vacilamos, esquecemos. só se bebe quando se tem sede. O que não pode. Não pode. Todos nós carecemos muito de água e de uma água que é o tema de hoje, água viva, mas mais daqui a pouco vamos estar a falar sobre isso. Muito bem, nós conhecemos a importância da hidratação, mas já parou e pensou sobre os benefícios da água, sobretudo no campo da hidratação da pele, do maior órgão do nosso corpo? Conosco para tratar sobre esse assunto está a Ana Canabarro, que é esteticista e vai falar-nos sobre essa questão, não é, da hidratação da pele. Muito bem. Quais são, de facto, os benefícios da água para a pele? Muito obrigada, antes de mais, por ter aceitado o nosso convite. Muito bom dia. Então, antes de mais, a gente precisa entender o que é a pele. Então, como falou, é o maior órgão do corpo humano, sendo basicamente em média de 2 metros quadrados. Então, imagina, é um tecido muito grande, precisa de muita hidratação. Também a gente deve lembrar que é um tecido que tem a função de proteção, ele cuida para que o interno não evapore para o meio externo. Então imagina, quando a gente bebe água, a gente está hidratando o corpo. Quando a gente hidrata, a gente tem uma pele com maior viço. A água ajuda muito no rejuvenescimento. Quem quer? Eu não quero que os sinais da idade aparentam em mim. Quando a gente está fazendo os testes de equipamento, a gente faz o teste de oleosidade e hidratação. E tá lá a oleosidade super alta e a hidratação muito baixa. Então a gente pergunta, tá usando cosmético? Eu tô usando cosmético. E a água, como é que tá? Eu não bebo assim muita água. Então a gente já sabe que a hidratação de fora para dentro com o cosmético tá acontecendo, mas a hidratação de dentro para fora não tá, que é com a água. E aí que tem muita diferença, porque não existe nenhum cosmético que vá substituir a função da água para a hidratação da pele. É óbvio que é muito importante que se tenha hidratação através de cosmético, mas nenhum deles substitui a água. E depois a gente também deve lembrar que a água ajuda com a retenção de líquido, a diminuição por causa do excesso de sódio, a diminuir a celulite, no emagrecimento. Então, e também a gente deve lembrar que a água ajuda muito na função do intestino. E o intestino está ligado diretamente à pele. Se você tem um mau funcionamento do intestino, com certeza a sua pele vai estar com acne, vai estar com acúmulo
acúmulo de sujidade, células mortas, isso é muito prejudicial. Então é de extrema importância que a gente beba água. É uma diferença muito grande de uma pessoa que tem os níveis normais de ingestão de água, ali no mínimo 2 litros de água, para uma pessoa que não tem. Então é muito visível e a gente vê isso o tempo inteiro no gabinete. E quais são, assim, Ana, os problemas mais visíveis, podemos dizer assim, da falta dessa água no organismo, na pele da pessoa? O que logo de cara começa a aparecer? Então, imagina, nosso corpo é em média de 70% de água. Quando a gente não está repondo isso, a gente vai desidratando. E é normal que a gente desidrate ao longo do tempo. E como foi falado anteriormente, nós sentimos menos a necessidade, a sede, então, de beber água. E isso vai acarretar em um monte de problema, como, por exemplo, uma pele fica muito mais enrijecida, aparece rachaduras, tanto nas articulações, como dedos, cotovelos, joelhos, nos pés também. Nos pés, a retenção de líquido. Então, inúmeros problemas. Lá vamos de novo, o intestino, mau funcionamento, depois acne. Então, esses são os sinais mais visíveis que a gente vê, principalmente em gabinete. E agora, Ana, nós gostaríamos de saber, quando, na questão do inverno, de facto é importante beber água também? É ainda mais importante, porque nós vamos perdendo essa sede que normalmente nós temos, e no inverno ainda mais. Com frio a gente tem a tendência a beber menos água. Isso é verdade. E no inverno, imagina, a gente está tomando banhos muito quentes, depois vai para ambientes mais frios, então a pele sofre muito com isso. A pele, na verdade, é o órgão que mais sente essa necessidade, e por isso então ela cria essa barreira, como ficar ainda mais enrijecida. Se você quer ter uma pele envelhecida, a receita certa é não beber água no inverno, porque os sinais do envelhecimento eles aparecem ainda mais no inverno, deixa a pele ainda mais seca, causa coceira, ela começa a descamar. Então tem muitos malefícios de você não beber água no inverno. Se tem uma estação que ainda necessita de mais água, é no inverno. E nós pensamos que é o contrário. A gente está pensando nisso. A gente pensa que é no verão que temos que consumir mais água, até porque o calor realmente pede. Mas é no inverno que a gente realmente prova se estamos a tomar água ou não, porque não é uma questão do nosso corpo pedir, mas é necessário para aquilo que você disse, para que a nossa pele esteja sempre hidratada, porque na realidade a água faz isso, hidrata a nossa pele. E a gente pensa que é só os cremes. E o interessante é que no inverno, eu acho que você vai concordar, é o período que mais nas clínicas de estéticas as pessoas vão para tratar da pele, não é? Tratamento facial, porque não tem aquele sol tão quente, não é? Que não pode certos tipos de tratamento. Então, a pessoa preocupa-se tanto no inverno para tratar da pele, mas esquece de tratar da forma principal, que é de dentro para fora com a água. Não é? E também tem uma coisa muito importante e até uma curiosidade, que pele seca não é a mesma coisa que pele desidratada. Pele seca é carência de óleo, enquanto uma pele desidratada é carência de água. Então, você pode ter uma pele oleosa e desidratada. Ao mesmo tempo, você pode ter uma pele seca que ela pode estar com níveis ok de hidratação. Então, pele seca e pele desidratada não são a mesma coisa. Interessante. Eu pensava que era a mesma coisa. Pois, hoje aprendemos aqui com a Ana. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Nós agradecemos muito. Um bem-aja, bom trabalho, não é? E vamos beber muita água para cuidar desse órgão que tem 2 metros. É maior que nós. Muito bem. 2 metros quadrados. Exato, boa, né? E agora para um breve intervalo e já voltaremos.